Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: Quem crê em mim não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que digo, eu o digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem crê em mim, quem me vê, crê no Pai, vê o Pai. Irmãos e irmãs, nesse tempo da Páscoa que nós estamos vivendo, a igreja nos dá essa catequese de 50 dias entre o domingo da Páscoa e o domingo de Pentecostes, para conhecermos quem é o ressuscitado. E Ele é um com o Pai. Foi o último versículo do Evangelho de ontem. Eu e o Pai somos um. Então, a profunda unidade de Jesus com Deus Pai. Mas não só isso, Jesus como o único caminho e meio de termos a Deus, de termos acesso a Deus. Não se chega a Deus, não se sabe de Deus fora de Jesus. Fora de Jesus e diferente de Jesus, pode ser extrema boa vontade, pode ser criativo, pode ser bonitinho e pode ter algum aspecto da verdade, mas somente na medida em que combina com Jesus. Então, quando Jesus disse, e a igreja vai separando essas partes do Evangelho de um modo catequético para a gente compreender. Quando Jesus disse, eu sou a porta, todo aquele que entra no redil das ovelhas, mas não por mim que sou a porta, mas pulando por outro lugar, é como o diabo, é um ladrão, no fim vai matar, roubar e destruir. Então tudo isso para nos ajudar a entender como é que é Deus. O ser humano ele tem sede de Deus, ele busca a Deus. O ser humano ele é religioso na sua essência. Por quê? Porque nós não somos como os animais. Nós não somos uma vaca, não somos um cabrito, não somos um cachorro, não somos um peixe no mar. Nós temos alma, e a alma humana, o espírito humano, ele tende a Deus, ele reconhece Deus, através da criação, das coisas, através da nossa própria história, através das belezas e através das perguntas da vida, a gente vai descobrindo, eu vim de quem, eu vou para onde, e a gente vai constatando, ainda que fosse de um modo muito incipiente, a realidade de um Deus, de um Criador, a realidade de um relacionamento que não seja relacionamento só com coisa, pessoa, matéria, sabor e prazer. Isso está dentro do ser humano, sempre esteve. É por isso que todas as culturas em todos os tempos conhecem, muito antes de Jesus, a religião, e a religião idolátrica não importa, mas isso é o quê? Um exercício da alma humana, ela está buscando algo que existe, que é real. Mas o ser humano por si só não é capaz de depreender e conhecer esse Deus, sem a ajuda e a revelação do próprio Deus. E talvez nós sejamos, irmãos e irmãs, esses últimos, 40, 50 anos de mundo, talvez nós sejamos o primeiro tipo de ser humano passado sobre a Terra, nos milênios e milênios que existe ser humano, que nega a religião, ou que nem a percebe. Esse profundo ateísmo prático, essa desconsideração total da divindade, né? Isso não é comum à natureza humana, isso não é humano. Esse jeito pagão com o qual muitos na nossa família vivem, totalmente desconsiderados que têm alma,
totalmente desconsiderando a existência do Criador, totalmente de costas para Deus. Quer dizer então que o ser humano de outrora, ele era tudo santinho? Claro que não. Mas, mesmo quando a gente estuda a história do ser humano, da humanidade lá, as idolatrias mais malucas, talvez você já viu isso lendo ou assistindo filme, não importa, aqueles filmes lá muito antigos, antes de Jesus, histórias, seja lá sobre o Ben-Hur, sei lá, coisa muito antiga, muito velha. Mas o que eram aquelas idolatrias, né? E mesmo aqueles homens maus, dados à guerra, à carnificina, até mesmo ao sacrifício de gente, tudo errado, óbvio. Mas existe ali um movimento do quê? É o ser humano buscando a sua origem, buscando o sobrenatural, reconhecendo que existe algo que me criou, que me fez, que pode me abençoar, que existe algo ou alguém ao qual eu possa estar em dívida, eu preciso aplacá-lo. Tudo errado, tudo equivocado, por isso que Jesus veio. Mas nós talvez sejamos o primeiro tipo de ser humano sobre a terra que não tem movimento espiritual nenhum. Nenhum. Se nasce, se cresce, se morre, totalmente desconsiderados. E aí, dessas coisas. E aí a gente vai criando um mundo onde a diferença para o ser humano, para um animal, é que ele sabe usar garfo e faca e o vaso sanitário. Só. Ontem eu vi um vídeo de 2 pastores na Inglaterra. Um vídeo feito por esses dias. E um é brasileiro, está lá, mas fala inglês, tentando plantar uma comunidade cristã lá, não para brasileiros que estão lá, mas para os ingleses que lá estão. E era tipo uma entrevista assim na rua. Mais um falando para o outro. A quantidade imensa, absurda, né, de jovens, de adolescentes, que se você perguntar assim, quem foi Davi Golias? O que você sabe sobre isso? Quem? Goku? Do Pokémon? Não, Golias. Não sei. Jesus, Davi, essas coisas assim. Já não existe nem mais aquilo que para nós ainda existe, né? O senso comum da fé. Tem muita gente que se declara católico quando na verdade ele é caótico, não é católico. Mas ele, né? Davi, Golias, não é isso? Jesus, Maria, Natal, Sexta-feira Santa, né? Um dia nós casamos na igreja quando tiver dinheiro, não é assim? Pelo menos esse restinho de qualquer coisa. Nem isso mais. De número muito acentuado. Não é 1 ou 2, não. Muito, muito, muito mesmo. Já é a maioria das pessoas. Já é a maioria da cultura isso, né? Veja, esse tipo de gente que simplesmente não se pergunta de onde vim, para onde vou e como é que faço para ir para lá. Nada. Se vive para comer, beber, fazer sexo e jogar videogame. É isso. E tentar a todo custo juntar dinheiro e não envelhecer. É isso, a vida. E aí vem todas as síndromes disso, né? Os maiores percentuais de vazio, de suicídio, de drogadição, de consumo excessivo e vicioso de remédio para qualquer coisa que preste, sirva, exista. Veja, meus irmãos, o ser humano ele é religioso na sua essência. Não rezar é negar um lado, uma parte minha. Nós amamos pessoas que vivem igual bicho. Nós temos pessoas que têm a nossa genética e sobrenome e elas vivem igual bicho. Negar, não dar ao outro um caminho espiritual e não entender a beleza e a necessidade disso é reduzir o outro à estatura de um animal que sabe usar garfo e faca. Vocês sabem que uma das diferenças principais do ser humano para qualquer bicho é a mão, né? É os 5 dedos. É isso aqui, ó, que nos humaniza por demais, ó. A mão e esses dedos. Acha um bicho que tenha isso, que movimente os dedos assim, ó. Mas sem a fé, sem a espiritualidade, sem a religião, a gente vira bicho. E aí a diferença entre muitos amados nossos e um animal no pasto é a capacidade de fazer coisas com a mão.
Agora, essa busca religiosa sem a verdade que Jesus revela vai para a superstição, vai para a crendice, vai para o exótico, para o esotérico e o abobajado da vida. É por isso que Jesus diz então hoje no Evangelho, nós estamos nesse tempo da Páscoa, depois das aparições, dos grandes discursos, a igreja nos coloca esse capítulo 12 só hoje, depois de termos ouvido o capítulo do Bom Pastor. A partir de amanhã a gente vai ler até Pentecostes, somente as falas de Jesus feitas na Santa Ceia, é o capítulo 13 em diante de São João. Mas aqui o que nós temos é isso, olha, então esse meio de campo aqui, esse Jesus exclamou: quem crê em mim, quem me vê, quem me escuta, crê em Deus, vê a Deus. Portanto, quem é Deus? Preciso olhar para Jesus. O que Deus espera de mim? Preciso perguntar para Jesus. O que Deus fala? Preciso ouvir Jesus. Jesus é a revelação de Deus porque é um com Deus. E negar a Cristo é negar o próprio Deus. Então nós ouvimos o Evangelho. Quem crê em mim não é em mim que crê, versículo 44 ali, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. E aí Jesus vai falar de um julgamento, versículo 46. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Olha que lindo isso. O ser humano sem Jesus está nas trevas. Ele está em trevas. Na treva do pecado, na treva das coisas mais baixas, mas na treva da bobeira também. As trevas, quando a gente escuta essa palavra, né, quem crê em mim não está nas trevas. Vamos pensar alguém que está nas trevas. O que a gente pensa logo? A gente pensa o ser humano jogado na sarjeta, possuído por demônios, escravo das baixezas mais vis, esse povo que vive uma vida infernal e infernizante por causa de sexo, de bebida, de droga, de jogo, de cigarro, não é isso? Cunhada agarrando no cabelo da outra, rolando na calçada, aí vem a polícia, tira a guarda do menino, não é assim? A gente pensa uma vida... Isso é treva? Também é treva. Só essa treva existe? Não, meu querido, minha querida. O diabo sabe dourar a pílula. O diabo é o pai da mentira e sabe iludir. Quando você vê por aí essa vida profundamente vaidosa, carnal, essa vida de ostentação, aquilo ali também é treva. Tem muita treva glamourizada, tem muita treva que custa caro, e tem muita treva que causa inveja em cristão que é bobo. Talvez você seja invejosa, invejoso de gente que está nas trevas, porque é para isso que existe o Instagram, né? É para isso que existe rede social e selfie, para glamourizar o vazio. E talvez você está com dificuldade de ser fiel à igreja, à Eucaristia, está brigando com Deus, porque você olha para as trevas e não sabe que aquilo é treva. Fica olhando para a treva e falando: nossa, olha a vida que a fulana vive, nem na igreja vai, a gente só resta, se lasca. Porque muitos de nós também só temos a religião, não temos o Espírito Santo de Deus dentro da cabeça nem do coração. Um bando de cristão oco, que não discerne os espíritos. Mas olha o que Jesus está dizendo: eu vim ao mundo para que todo o que crer em mim, no meu dizer, para todo aquele que crer em mim, presente na água do batismo, no pão da Eucaristia, para todo aquele que crer em mim. O que é crer em Jesus? É escutar o Evangelho e falar: isso aí mesmo, é assim que vive, vou me esforçar por isso, me ajuda, Senhor. O que é crer em Jesus? É olhar para as coisas e falar: isso não me convém, isso não é engraçado. Jesus não faria, nem diria, nem iria nesse lugar dessa forma. Ter Jesus como critério do que eu sou, Jesus diz: não permanece nas trevas. Ele é arrancado das trevas. E tem muita gente em trevas. Mas nem toda treva, meu irmão, é olho virado para trás e espuma saindo do canto da boca. A gente precisa entender isso. O diabo vai estar tudo que você gosta para ter o teu coração. A gente precisa entender essas coisas. Eu acho um barato essas igrejolas sem vergonha de YouTube, televisão e esquina, né? Vai entrevistar o capeta. Aí o capeta deles lá gosta de carro, gosta de parte do corpo da pessoa, rim, joelho, cabeça, retina. Meu irmão, diga para mim uma coisa: você já viu Satanás dirigir um carro? Então ele não quer o seu, relaxa.
Para que Satanás precisa de um rim, de um fígado, de uma veia aorta do coração, gente? Para que Satanás precisa de um cérebro? Fique em paz com a tua enxaqueca aí. É o contrário. O diabo nos conhece e sabe do que a gente gosta, do que a gente é refém. Ele sabe das nossas misérias, onde estão os nossos apegos. E ele não veio tirar nada do você não, ô palhaço. Ele veio te dar tudo. O demônio vai dar tudo que você gosta para ter o teu coração, o teu tempo e a tua adoração. De vez em quando eu atendo uns homens muito feios. Feio mesmo, mal acabadinho. Deus fez com pressa, Deus fez com o resto que sobrou ali. E falou, vai filho, vai embora. E os caras falam, padre, eu não sei o que eu tenho, padre. Eu não posso ver mulher e mulher não pode me ver. A pessoa começa a confessar. Eu falo, é mentira. O cara está mentindo, é mentira de pescador. Mas na confissão não é. Mas o que é isso? Aí você olha e fala, gente do céu, o que tem aí? Não tem nada aí. E o rapaz, meu Deus do céu. Sim. O demônio dá, meu querido, o que o teu coração idolatra. Fulano tem uma mão para fazer dinheiro, né, padre? Ele tem uma mão para fazer dinheiro, ele é escravo do dinheiro. E o demônio dá tudo que te escraviza para te manter escravo. É por isso que tem gente que onde põe a mão, você conhece, às vezes você fica até em crise com isso. Eu falo, mas como é que pode? Pessoa ruim do inferno. Xinga a Deus, xinga a igreja. Mas no dele, a soja dele dá mais que a minha. Meu filho, capeta ajuda. Você duvida? É que você não lê Bíblia. A sua vida é feita de refrãozinho de música sertaneja. Esse que é o problema. Você só é um amorzinho de pessoa, mas você não tem a palavra de Deus na sua cabeça. Gente, como é que começa a quaresma? Todo ano. Ajoelha diante de mim, e eu te darei tudo isso aqui. Vira as costas para o teu Deus, e eu te darei tudo isso aqui. Tem muita treva travestida de luz, de glamour, de sucesso, e você, besta, com B de bobo que é, sentindo ciúme, vivendo em crise, sentindo uma dor no coração, brigadinho de malzinho com Jesus, por causa de um bando de gente que vai queimar no quinto dos infernos, porque o demônio deu tudo o que ele idolatrava, para não perder a pessoa. É por isso que Deus, na sua divina providência, nos quebra, nos mói, nos contesta através do sofrimento. Onde é que está Deus? Tanto que eu rezo. Deus está abrindo a tua cabeça, Deus está purificando o teu entendimento da vida. É por isso que às vezes nos visita coisa que não é gostosa. E o sofrimento ele tem esse poder, quando a gente teme a Deus, de reposicionar as coisas, colocar as coisas no lugar, e sobretudo Deus no lugar que é dele. Por isso que Jesus está dizendo, quem crê em mim sai das trevas. Mas vamos fechar esse imenso parênteses. Não fique você pensando que treva é só esse tipo de gente que chega a cheirar mal. Não é não, também, mas não é não. Pergunta para quem está do seu lado, está dando para entender o que o Pai está falando? A missa dá para terminar antes do meio-dia hoje? Porque fala que você está entendendo para a gente conseguir almoçar hoje. Essas coisas são importantes saber, meu irmão, entender, ter claro. Se alguém ouvir as minhas palavras, versículo 47, e não as observar, porque a Tati, a Pati, a Nath, a Rafa, a Dani, a G, a Lu e a Fer falou assim, mãe. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, mulher, esse negócio aí, se for levar tudo ao pé da letra certinho aí, também acho que não, também não é bem assim. Eu sou uma pessoa sapão. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz, já arrumou para a cabeça já. A palavra que eu falei, o julgará no último dia. Vou julgar ninguém não, Jesus está falando. Quem me rejeita, e de novo, queridos, as sutilezas do diabo. Rejeitar Jesus não é cuspir na cruz, tacar pedra na janela da igreja. Rejeitar Jesus não é pichar no muro de algum lugar,
a cruz de ponta cabeça. Isso é coisa de lelé da cabeça, isso é falta de pino com remédio, a pessoa não está boa. Rejeitar Jesus tem as suas profundas sutilezas na rejeição. Quanto marido, por exemplo, não se sente rejeitado pela esposa, quanto a esposa não se sente rejeitada pelo marido, aí logo já pensa na coisa drástica. Você está me traindo, você tem outro? Não tem nada. Está te traindo com ninguém, não. Mas está sim te rejeitando, não é? Tem muito marido que não está rejeitando a esposa porque tem outra. Está rejeitando a esposa porque tem celular, está rejeitando a esposa porque tem TikTok, está rejeitando a esposa porque tem o jogo do Tigrinho para jogar agora. Fala, ai mulher, como você fala? Tem muito marido rejeitado por esposa, não é porque ele tem outro, porque ela tem outro. E óbvio, nesse caminho vai acabar tendo, né? Isso aí, de grão em grão, galinha enche o papo. Mas tem mulher que rejeita o marido porque tem outro? Não, ela rejeita o marido porque ela tem, sei lá o que ela tem para fazer. Ela tem uma amiga para dar atenção no zap. Rejeitar Jesus tem as suas sutilezas. Quem me rejeita e não escuta as minhas palavras. Exemplo, vocês estão cansados de ouvir? Nascido, criado na igreja. Conhece ele, conhece ela. Não vai 3 semanas, não está mais na fila da comunhão. Por quê? Foi oferecer sangue em sacrifícios idolátricos, foi fazer coisa satânica? Não. Rejeitou Jesus numa sutileza. Não vai casar quando nós tiver dinheiro. E vem assim, ó, sem a bochecha ficar vermelha. Toda semana na igreja, não entra na fila da comunhão, porque está esperando ter dinheiro para poder comprar aqueles brigadeiros. E fazer aquela festa. Rejeitar Jesus não é só cuspir na cruz, tacar pedra na janela da igreja, meu irmão. Jesus estava falando essas coisas, quem me rejeita, quem não aceita as minhas palavras, para os fariseus, para os saduceus, homens limpos, homens ilibados. Estava falando isso aqui para o Judas Iscariotes, se a gente quiser. O que Judas Iscariotes fazia de terrível, de sujo? Você acha que Judas Iscariotes dava uns perdidos e ia para o bar das tias? Nada. Rejeitar Jesus, rejeitar a palavra dele, rejeitar o evangelho, é o quê? Ouvir Jesus e falar assim, pá, tá certo. Vou dizer para o senhor que o senhor está errado, quem sou eu? Mas é que assim, é que hoje em dia é complicado, né, padre? Pronto, você já achou o que é rejeitar Jesus? As sutilezas da vida. Quem me rejeita, sabe, esse nosso jeito debochado de ouvir o evangelho e achar Jesus uma gracinha, porém fora de moda, brega, cafona, e aí a gente precisa se esconder, a gente precisa se proteger. O que a gente vai fazer? Uma listinha de 2 ou 3 caridades, esmola, boa obra, bem mal feita, bem curtinha, que a gente fez outro dia para dizer, mas eu sou bom. Bate no peito comigo. Estou entendendo tudo. Estou entendendo tudo. Isso é importante, entender as coisas. Quem me rejeita, não aceita as minhas palavras, eu não vou julgar ninguém, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Então, meus irmãos, se no último dia nós vamos ser julgados pelo evangelho, pelo dizer de Jesus, qual é a atitude inteligente a ser feita? A tomarmos? Julgarmos nós mesmos nossa vida todo dia diante da palavra por um negócio que se chama exame de consciência. Não é para você ficar neurótico, não é para você perder a paz, não é para você criar mania de perseguição, não é para você andar com os olhos bugalhados, com medo do cabelo, não. Exame de consciência. Olhar para o dia que vivi, olhar para os últimos 2, 3 dias, para alguns pontos da minha vida que às vezes saíram um pouco da rotina, e à luz do evangelho julgar, me saí bem, me saí mal. Fui generoso ou exercitei de novo meu apego, meu amor ao dinheiro? Fui compassivo, misericordioso ou de novo virado, possessivo, mandão, nervoso, estúpido, arrogante?
Fui fiel, magnânimo ou de novo, tarado, promíscuo, vulgar? Percebe? Se eu vou ser julgado no último dia pelo Evangelho de Jesus, não dá para pegar todo dia, com o Evangelho de cada dia, e já ir julgando a minha vida. Para quê? Para melhorar a minha vida. Para quê? Para já pedir perdão daquilo que eu não consigo dar conta. Para quê? Para já agora pedir misericórdia. Então, a palavra não é muito animadora, não é assim, pelo menos não é muito docinha. Nós estamos, no fundo, indo em direção a um julgamento. Não vai preparar a sua defesa, não é assim? Então veja, queridos, a palavra nos julgará no último dia. Mas enquanto ela não me condena no último dia, ela tem o poder de me esclarecer e santificar todo dia. Vamos de novo. A palavra de Deus, enquanto não é juiz no último dia, não nos condena no último dia, ela é palavra que santifica, esclarece e converte todo santo dia. Para isso eu preciso ouvir, entender e a partir dela rezar. Rezar a partir do conteúdo da palavra. Porque esse conteúdo que eu escuto todo dia, ele vai julgando e discernindo a minha vida para mim mesmo. Eu vou me enxergando nela. A gente não diz isso para o outro. Fulano, você não se enxerga não, meu filho? Nossa, o cara lá não se enxerga. Tem gente que de fato não se enxerga. E a gente nunca enxerga o feijão que está no nosso próprio dente, né? A gente não consegue ver o fiozinho de repolho, de couve que ficou no dente. Não vê. Vê, não vê. A gente não percebe às vezes que, sangue de Jesus, né? Não percebe. Não precisa às vezes alguém dizer, fulano, desculpa, você não leva atrás, então, tem uma craca saindo do teu nariz aí, tá para cair. Olha o teu dente, acho que... Gente, deixa eu falar um negócio para você, é meio chato. Que desodorante que você usa? Eu uso desse. Não, experimenta, vai, passa para você ver. É bom. Muitas vezes na vida a gente, para se enxergar, precisa ser posto diante de um espelho, né, do outro. A palavra é o espelho, gente, para nós mesmos. O problema é que muitas vezes a gente gosta da palavra de Deus não como um espelho para se enxergar, mas como uma janela para bisbilhotar o outro. Você já reparou isso? Ao invés da gente gostar e usar a palavra de Deus, sobretudo, como um espelho para se enxergar, não, a gente usa a palavra de Deus como uma janela para olhar. Olha o que ela... Isso é roupa de usar, gente. Mas essa aí também, né, com a mãe que teve, com o pai que teve, isso nunca valeu muita coisa, né? Verdade. Gente, a palavra é um espelho para eu me enxergar, não é uma janela para eu me debruçar e ficar olhando vida alheia. Vamos lá de novo, bate no peito. Estou entendendo tudo. Estou entendendo tudo. Então, enquanto essa palavra não me julga no último dia, vamos usar dessa palavra para ela nos julgar um pouquinho todos os dias e ao mesmo tempo já ir nos santificando. Mas veja, quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. E aqui, queridos, vamos olhar rapidinho um pouquinho essa primeira leitura de Atos dos Apóstolos. Resumindo o que ouvimos, vai aparecendo em Atos dos Apóstolos, por ação do Espírito Santo, esses homens cheios de um ardor missionário, Barnabé, Paulo, né? E aí vai dizendo o nome ali de outros. Olha, na igreja de Antioquia havia profetas, doutores, Barnabé, Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, não é isso? Vai falar duas vezes aqui de João, chamado Marcos. Eles tinham um João como ajudante, é João Marcos, o evangelista Marcos. Inclusive amanhã é o dia dele, né? Se celebra amanhã o dia de São Marcos. Mas veja, aqui é importante, eu gostaria de ressaltar isso aqui. Diz então que a palavra de Deus vai crescendo por causa da perseguição, eles precisam fugir. E por onde eles vão, eles levam a palavra de Jesus. E aí tem um negócio aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1, ali no meio da leitura. Na igreja de Antioquia, Jesus nunca foi em Antioquia, é longe, é o evangelho chegando. Havia profetas e doutores, entre eles Barnabé, Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado junto com Herodes. Eita! Você conhece Herodes, não conhece? Não vou explicar aqui, que a gente tem que almoçar hoje.
A senhora já ouviu falar do Herodes, do rei Herodes, sim ou não? O doidão, o sanguinário, o devasso, psicopata, doido, adúltero, assassino. Ele teve um amiguinho. Ele tinha um amigo de escola. Ele jogava PlayStation junto. O tal do Manaém, que fora criado com Herodes, cara. Que coisa, não? Mas Manaém ouviu a palavra de Jesus e escolheu o que queria para a própria vida. Então, meus irmãos, o tal do julgamento final que existirá e haverá, na verdade, o julgamento final acontece todos os dias. E somos nós mesmos que o fazemos. O que é o julgamento final lá quando Jesus vai me julgar? Nada mais é que o julgamento que eu fiz de Jesus todos os dias. E aí um homem chamado Manaém, criado com Herodes, ao invés de se tornar igualzinho Herodes, hoje ele faz parte da paróquia de Antioquia e lá ele é tido como um profeta, como um homem cheio do Espírito Santo, porque ele ouviu a palavra de Jesus e precisou escolher. Manaém, meu amigo, você quer ser igual a Herodes? Ou você quer ser igual a Jesus? Você escolhe o que você quer da vida. Olha o que Jesus está falando: quem me escuta, quem não me escuta, quem me aceita, quem me rejeita. E a primeira leitura de hoje, ela não está aqui por esse motivo, sou eu que estou espremendo ela para isso. Fala de um homem criado com um doido, criado num ambiente devasso e pagão. O nome dele é Manaém, e Manaém virou uma bênção, porque ouviu a palavra de Jesus e aceitou. E o Herodes? O Herodes também escolheu o que queria para a vida dele. Portanto, meus queridos, no fundo, todas as vezes que o Evangelho entra no meu ouvido, está acontecendo um julgamento final na minha vida. Porque daí dentro de mim eu decido se creio, se não creio, se quero, se não quero, se vale a pena, não vale a pena. Jesus ou Herodes, eu decido. Eu decido. Olha que poder a gente tem. A gente não tem o poder de evitar que coisas ruins nos aconteçam, uma doença. A gente não tem o poder de sair mudando a vida alheia. Qual poder a gente tem? A gente tem o poder, e ele é um poder quase que divino, porque é sobre esse poder que está decidida a minha eternidade. Qual é o poder divino que você tem? Às vezes você gostaria de ter outros poderes divinos, sair curando todo mundo, é a verdade. Você quer ter o poder divino de fazer chover do dia tal, de tal hora. Esses poderes são divinos, nós não os temos. Qual poder divino a gente tem? O poder de decidir. Nem Deus toca nesse poder seu. É ou não é? O que Jesus falou na última ceia para Judas? Amigo, o que você tem que fazer, vai fazer logo. O que você tem que fazer agora, Judas? E Judas tinha duas coisas para fazer: e vender Jesus por 30 moedas, ou parar com aquela palhaçada, ajoelhar, chorar e falar: Senhor, me perdoa, me perdoa. Quando Jesus falou para Judas: vai fazer o que você tem que fazer, Jesus não estava falando para Judas: vai me vender logo então. Ou... Jesus não tem essas magoadinhas que a gente tem. Quando ele fala para Judas: Judas, faz o que você tem que fazer. Ele tinha acabado de lavar o pé de Judas. Judas tinha duas escolhas, ele tinha duas coisas para escolher, e escolheu. E quando escolheu o que escolheu, Jesus não falou: opa, pera lá, vem cá. Escolhe. Esse é o poder divino que a gente tem: escolher, decidir. Manaém, que fora criado com Herodes, ficou tão diferente do Herodes porque ouviu e decidiu por Jesus. E aí, queridos, a gente precisa decidir. Quando a gente se vê diante de fatos, escolhas na vida que a gente não sabe o que eu faço agora. Essa primeira leitura nos ajuda a entender. Atos 13:2. Um dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem para mim o Barnabé e o Paulo, a fim de fazer o trabalho para o qual eu chamei. Então jejuaram, rezaram, impuseram as mãos sobre Barnabé e Paulo e os deixaram partir, enviados pelo Espírito Santo. Barnabé e Paulo desceram a Seleucia. Enquanto celebravam a liturgia e jejuavam. Minha gente, jejum sem oração é dieta. Jejum sem oração é jejum intermitente.
Eu não vou jantar hoje não, estou de jejum. Aí não janta, no outro dia vai tomar café lá pelas 10 da manhã. Você jejuou no sentido bíblico? Depende, se nesse tempo aí você rezou o que não costuma rezar, você jejuou. Senão você só fez o tal do jejum intermitente. Você fez um protocolo de emagrecimento. Enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, tiveram um discernimento. O que nós faz com Barnabé e Paulo? Eles tinham que tomar uma decisão. Barnabé e Paulo tinham acabado de voltar de uma missão. E tinha sido um sucesso. Eles tinham visto que o Barnabé e o Paulo, eles eram top. Qual que é o desejo aqui? Qual que é a dúvida? Vamos segurar Barnabé e Paulo aqui em Antioquia? Barnabé e Paulo, ó, esse aqui é Simão, esse aqui é o Manaém, esse aqui é o Lúcio de Cirene. Mano do céu, vocês dois chegar aqui, nós vamos voar junto. Vai ser bênção demais. Mas aí, será que é o certo? Porque o Barnabé e o Paulo são extraordinários, mas eles têm uma mão, um jeito de fazer missão, de chegar num lugar, começar as coisas do zero. O que será que a gente faz com o Barnabé e com o Paulo? Enquanto rezavam nessa intenção, e veja, Atos Apóstolos aqui vai dar um qualitativo. Celebravam a liturgia. Você precisa tomar uma decisão na vida? Você não sabe o que fazer? Você não gostaria de errar em algo que você pode errar? Jejum e missa, jejum e eucaristia, é a única vez em Atos Apóstolos que eles atribuem uma intervenção de Deus, não há oração espontânea, que a gente pode rezar o dia inteiro, usar debaixo do chuveiro, no grupo de oração, cerco de Jericó. Eles atribuem esse mover do Espírito Santo na liturgia. Grupo de oração não é liturgia. Rezar rosário de joelho às 4 da manhã é precioso, poderoso, mas não é liturgia. Existem algumas respostas na nossa vida que só nos vêm se a gente fizer, e se você quiser então, uma campanha de oração, um propósito de oração, baseado na missa, enquanto celebravam a liturgia. Então eles tiraram um tempo, alguns dias, aqueles dias, você quer saber? Vamos jejuar, vamos fechar a boca por esses dias, e por esses dias vamos celebrar a liturgia. Você pode fazer isso na sua vida também. Quando você tem uma decisão, quando você tem um enfrentamento muito grande, quando você vai entrar num processo difícil da sua saúde, da educação dos filhos, eu não sei, cada um sabe os gigantes que tem que enfrentar de vez em quando. Fazer um propósito com Deus, vou jejuar e vou participar da missa com mais frequência. E o Espírito Santo responde e direciona. Vamos voltar para terminar no Evangelho então. Versículo 49, disse Jesus: quem me rejeita, quem me aceita. Lembra aí como é que é o nome do menino lá? Do Manaém. Versículo 49, Jesus vai terminar dizendo: porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, é Ele que me ordenou o que eu devia dizer e falar. E por que Jesus falou tudo que falou, gente? Por que Jesus pediu tudo que pediu? Por que Jesus chamou de pecado tudo que Ele chamou de pecado? Por que Ele chamou de bem-aventurança tudo que Ele chamou de bem-aventurança? Versículo 50. Eu só falo o que ouvi do Pai, e eu sei que o mandamento, a palavra dEle, é vida eterna. Portanto, eu digo isso. Gente, Jesus falou tudo que falou, não é porque o Palmeiras ganhou ou perdeu. Jesus falou tudo que falou, não é porque ele estava de bom humor ou de mau humor com as situações. Não, Jesus falou tudo o que falou, porque ele sabia que o que ele falava é vida eterna. Meus queridos, o Evangelho nos salva, o Evangelho nos melhora. O Evangelho não é fruto de uma época. O Evangelho não é fruto de um contexto judaico oriental de 2000 anos atrás. Não é assim que se escuta Jesus, não é assim que se lê a palavra. Olha o que Jesus está dizendo: tudo que eu falo para vocês, eu falo, porque eu sei que isso vai produzir vida dentro de você, criatura. Mas é que hoje em dia, não tem hoje em dia, amanhã em dia, ontem em dia, não tem antigamente, hoje mente, amanhã mente. O Evangelho é vida, e vida eterna. E se às vezes ele é mais fácil, mais difícil, se ele está mais na moda, menos na moda, não importa, ele é vida. E Deus nos livre e nos guarde de entrarmos na fileira e no número desses tantos miseráveis que escutam Jesus Cristo, dentro e fora da igreja, fora e dentro.
E fala, mas é que isso aí, né? É que naquele tempo, né? Como se o dizer de Jesus estivesse condicionado ao humor dele, à cultura dele, às circunstâncias dele. Não, meus irmãos, o Evangelho ele é perene, ele é para sempre. Ele corresponde à alma humana do sujeito que nasceu há 2000 anos, do sujeito que nasce hoje, do sujeito que vai nascer daqui 1000 anos, se existe mundo ainda. Porque tem coisas que não mudam. Nosso destino é eterno. Essa decisão não muda. Aquilo que a alma humana aspira e anseia nunca vai mudar. As virtudes a serem exercitadas nunca vai mudar. Os vícios, os pecados do coração a serem evitados nunca vai mudar. Meu amigo, o que muda são as roupagens. O que muda é se vai continuar usando brilhantina ou vai passar gel. O que muda é se a calça é com sino ou sem sino na boca. Isso aí muda, desmuda, vai e volta. Mas a alma humana e o seu relacionamento com Deus, o nosso destino e o que podemos ser e do que necessitamos não muda. É por isso que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E Ele falou tudo o que falou, porque Ele tinha um saber dentro dele. O que eu falo é vida, me escuta. Gente, parece que eu estou vendo Jesus assim, querendo agarrar a gente pelos ombros, sabe assim? Já sentiu vontade de fazer isso? Pegar alguém pelos ombros, chacoalhar, rachar a testa da anta, enfiá-la dentro. Fala, entende o que eu estou falando, pelo amor de Deus. Jumento. Já sentiu essas coisas? Você fala, as mulheres adoram, né? Ah, padre, só se eu rachar a cabeça dele, enfiá-la dentro, porque aquele lado, olha. Parece que eu estou vendo Jesus nessa ânsia também de rachar minha cabeça, rachar a sua cabeça. Bate. Pode rachar, Senhor. Põe umas coisas aqui dentro. E quem é que racha a nossa cabeça? O Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.